Olá pessoal, sou o professor Leandro Luiz e hoje nós iremos falar de neutrografia. Você sabe o que é neutrografia? É um nome um pouco diferente. Então, a neutrografia é uma técnica de ensaios não destrutivos, tá? Seria o famoso END, E-N-D. Assim como a gammagrafia e a radiografia. O que seria um ensaio não destrutivo? Você pode realizar uma análise de uma amostra sem prejudicar essa amostra, tá? Então isso seria um ensaio não destrutivo. Três técnicas, como eu já falei, se destacam no ensaio não destrutivo, que é gammagrafia, neutrografia e radiografia, né? Até existem outras de ultrassom, etc., mas eu vou focar somente nessas três. A gammagrafia, como o nome já diz, necessita da radiação gama, que pode vir de uma fonte de cobalto 60, por exemplo, para poder você realizar a sua experimentação. A radiografia utiliza os raios X, né? E a neutrografia, agora sim a gente já sabe, vai usar o quê? O nêutron. Nos três casos, você precisa de uma fonte da radiação, você precisa de um colimador e precisa lá de ter a sua amostra e um detector depois. Então seria fonte, um colimador. Esse colimador serve para colimar o feixe, tá? Para direcionar apenas para uma direção a sua amostra e um detector, que pode ser um sistema de filme radiográfico ou um sistema eletrônico digital, tá? Que vai te dar a amostra em tempo real. A neutrografia, como o nome já diz, utiliza o nêutron como fonte de radiação, tá? Esse nêutron pode vir de uma fonte de Califórnio 252, por exemplo, tá? Uma fonte natural. É mais comum e melhor, na minha opinião, usar um reator nuclear como fonte de nêutrons. Por quê? Porque você vai ter uma intensidade do fluxo, tá? Uma intensidade maior e um fluxo constante. Isso faz com que sua imagem neutrográfica seja muito melhor. É como se você tivesse mais luz, por exemplo, tá? Comparando, fazendo uma analogia assim, como se estivesse aqui onde eu estou com mais luz, né? Com mais intensidade de luz e com várias lâmpadas, então você vai ter uma imagem um pouco melhor, como utilizam nas gravações, tá? Que colocam diversas fontes de luz, tá? Então assim, você precisa de uma fonte de nêutron. Essa fonte pode vir da Califórnia 252, por exemplo, um exemplo de fonte natural, só que a fonte natural é meio limitada no sentido de intensidade de fluxo. A maioria utiliza os reatores nucleares, tá? Que tem uma fonte de nêutron, tá? E por que utilizar uma neutrografia e não uma radiografia tão comum que a gente faz aí no dia a dia, através dos raios X, né? Por um motivo, e a radiação gama também, tá? A radiação gama e a radiografia. Por que usar a neutrografia, que precisa de um reator nuclear, ou de um gerador de nêutron, ou de uma fonte de Califórnia 252, do que utilizar a gammagrafia ou radiografia? A gammagrafia e radiografia, ela interage na eletrosfera do átomo, tá? Através de efeitos como fotoelétrico, espalhamento Compton. Já a neutrografia, ela interage diretamente com o núcleo. O que isso significa? Se você tem uma radiografia, ela vai destacar aqueles elementos com as densidades maiores, tá? Onde você tem uma diferença no número atômico muito grande. Por isso que no nosso corpo você tem o osso e o tecido, né? Então, quando você faz radiografia, o osso fica o quê? Bem mais destacado, tá? Quando se faz uma radiografia. Então, a radiografia é excelente para trabalhar com números atômicos bem distantes. Agora, muitas vezes você tem elementos, você tem amostras que o número atômico é bem próximo um do outro, tá? É bem próximo um do outro os números atômicos. E algumas pessoas até utilizam isso para camuflar certas coisas em relação a contrabando e etc, né? Em relação à segurança, que eu estou querendo dizer. Então coloca um número atômico muito próximo do outro material que está camuflando ali. E com isso, o raio-x, a radiografia, não vai conseguir enxergar essa diferença. Já a neutrografia, como estamos trabalhando com nêutron, ele interage diretamente no núcleo do átomo. Então, ele consegue diferenciar átomos com números atômicos próximos. Tá legal? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre neutrografia, tá? E para maiores detalhes, tá no link aqui na descrição a minha dissertação de mestrado que foi sobre neutrografia. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria de lhes apresentar a neutrografia com uma linguagem mais simples, acessível, né?
para que não somente um físico nuclear ou então um engenheiro pudesse entender, mas que todas as pessoas entendessem a diferença aí e por que utilizar a neutrografia. Eu nem dei exemplos, né? Essas técnicas de ensaio não destrutivo pode ser utilizado na aviação, por exemplo, para ver se tem fissuras na aeronave, pode ser utilizada em aeroportos para poder verificar se... por questão de segurança, né? Questão de segurança, para verificar as bagagens. Pode ser utilizado em estudo de fluxo, né? Para visualização de escoamentos bifásicos, trifásicos e etc. Obviamente que a neutrografia não vai ser utilizada no corpo humano como a radiografia. Então, cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? No caso, a desvantagem da neutrografia é que você não pode pegar um reator nuclear e levar, por exemplo, para um museu ou então para um aeroporto. Para o aeroporto até dá para construir um reator menorzinho, mas para realizar uma radiografia, como a gammagrafia ou radiografia, né? Você não pode pegar um reator, tirar dali e levar para um outro local. Agora, já a radiografia e a gammagrafia, a radiografia você tem um tubo de raio-x e a gammagrafia você tem uma fonte de cobalto 60 e você pode levar para determinado local. Na neutrografia você tem que, na maioria das vezes, porque existe a neutrografia com fonte de Califórnia 252, por exemplo, na maioria das vezes você pega a amostra e leva para o reator lá nuclear, para o centro de pesquisa, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem na paz, vivam a vida, sejam felizes e leiam um livro especial, meu livro vai ser lançado em breve aí, Curiosidades em Física das Radiações. Tchau, tchau!